trazer uma mensagem que ela deve impactar as nossas vidas, ela deve nos impactar no fato de que o Senhor tem algo para nós. Então, mais uma vez, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos nós. Nós estamos transmitindo também os nossos meios aqui digitais, através do YouTube, através do Instagram, que os irmãos que estão também nos acompanhando sejam abençoados pela presença do Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. E olha só que coisa, irmãos, eu sempre digo que no reino de Deus não existe coincidência, existe providência. Os irmãos estão aqui hoje, como parte dos Gideões, exatamente no dia onde eu vou falar e vou mencionar textos de um pastor que foi alcançado por esse ministério. E este texto de João, capítulo 4, verso 31, até o verso número 38, se bem que eu vou reter algumas frases aqui nesse texto, estava no meu coração durante a semana toda. E quando foi ontem, nós tivemos, eu e a Fátima ali representando a nossa igreja, a primeira conferência missionária da Junta Missionária do Presbitério de Botucatu, onde nós ouvimos ali a palavra vinda e trazida pelo pastor Jair Barros, que ele é presidente da Junta Missionária. É isto certamente que o Senhor quer que nós entendamos, Ele tem algo para as nossas vidas. Então eu gostaria de convidar você para acompanhar a leitura, João 4, do 31 até o 38. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido de comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos que já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois o caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Os discípulos, olhando para Jesus, depois de um tempo de trabalho, rogavam, no verso 31, dizendo: Mestre, come. E ele, no verso 32, dá uma resposta: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Mais uma vez, os discípulos: será que alguém trouxe algo para o mestre comer? E Jesus, olhando para eles, talvez, eu fico imaginando ele sorrindo, dizendo assim: eles não entenderam ainda. A minha comida, meus amados, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu tenho dito, irmãos, e gostaria de encerrar, chegar já no finalzinho desse mês, domingo que vem, ainda é maio, já é junho, e pensando nessa questão da família, nós ouvimos aqui algumas vezes o que é e qual é a melhor decisão que eu, como cristão, posso tomar em prol da minha família. Eu tenho dito algumas vezes, irmãos, não é amar a minha esposa acima de todas as coisas, não é amar o meu filho acima de todas as coisas, mas para abençoá-los, eu devo amar a Cristo acima de todas as coisas. Também mencionamos aí na semana passada, falando de outro texto, que de fato é uma bênção nós estarmos aqui, porque praticamente em toda a família nós temos aqueles que ainda não tiveram a graça de crer nessa palavra, ou talvez já ouviram dela e já frequentaram até a igreja, mas estão afastados. Mas nós estamos aqui. Então, uma palavra que tem ardido no meu coração nesses dias é privilégio. Ontem eu estava lá na Maranata, a gente estava lá no culto, fui com a Fátima, e eu estava pensando assim: que privilégio a gente tem que estar aqui. Da mesma forma como tive um tempo depois
o Natan e olhando assim, que privilégio. E quando a gente começa a olhar para a vida e a gente começa a perceber a boa mão de Deus, que privilégio que Ele nos dá o tempo todo. Olha para cá, olha para esse espaço que nós temos aqui, que privilégio estamos aqui. Agora, se nós amamos a Deus, eu gostaria de basearmos nesse texto, ainda mais no verso 34, trazer um sermão com o seguinte tema: o alimento de Cristo, vivendo para fazer a vontade de Deus. Porque é isso que o verso 34 diz: disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Conta a história de que certo homem trabalhava numa fazenda, debaixo de um sol escaldante, e quando ele se dá conta, ele esqueceu de levar a marmita dele, ele esqueceu o almoço. E ele ficou preocupado, e após algumas horas a fome já dominava ele não aguentava mais. E aí chegou o momento dele voltar para casa. E quando ele está voltando na estrada para casa, ele passou por uma senhora, e era uma senhora idosa que estava lutando, né, para carregar um feixe de lenha muito pesado. E ele quis abaixar a cabeça, e ele quis fazer de conta que não era com ele, mas assim que ele deu alguns passos, a consciência pesou e ele voltou. E ele se envolveu na ajuda daquela senhora e falou: deixa que eu carrego isso aqui. E carregou até a casa dela. E quando ele se deu conta, ele esqueceu que ele estava com fome. Ele se envolveu tanto, né, no auxílio daquela jovem, aquela idosa, né, aquela senhora, que ele se esqueceu por um instante que ele estava com fome. Essa história pode ilustrar um pouquinho aquilo que Jesus declara quando ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não é que Jesus não tinha fome, é que ele tinha propósito, ele tinha, né, a convicção daquilo que ele viera fazer, e ele veio, né, e mostrar através dessa atitude que um alimento mais profundo e duradouro para ele era viver para cumprir a vontade de Deus. E eu pergunto para você: você consegue conceber a ideia de que a graça do Senhor está sobre as nossas vidas, não apenas para nos livrar do fogo do inferno? Tinha um pastor que dizia assim, um tempo atrás: parece que às vezes nós, como igreja, entramos em um ônibus escrito rumo a Canaã celestial e estamos felizes que estamos indo para a nossa pátria nos céus, mas nos esquecemos de que enquanto estamos aqui devemos fazer a vontade dele. E pensando nesse texto, eu gostaria de trazer algumas lições. Eu li do 31 ao 38, mas mais ainda enfatizando o verso 34, onde Jesus traz essa declaração. Eu gostaria de dizer que a primeira lição é a seguinte: fazer a vontade de Deus deve ser a nossa principal fonte de sustento. Porque ele diz no verso 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus, o próprio Deus, ele não veio nesse mundo para ser servido. Ele poderia ser servido? Poderia, quem iria dizer que não? Mas ele não veio apenas para ser servido, ele veio com uma missão. E era uma missão muito importante para ele, a ponto dele dizer que a comida dele, ou seja, o que é a comida? É aquilo que sustenta. A comida é aquilo que fortalece, a comida é aquilo que dá vida. E naquele momento em que certamente Jesus comeria um Big Mac, né, ou uma picanha, ou uma feijoada, ou uma macarronada, né, brincadeiras à parte, mas certamente naquele momento ele escolhe para mostrar aos discípulos dele que fazer a vontade do Pai, estar envolvido com a missão, com o reino do seu Pai, era mais importante do que o alimento físico. E é isso que ele diz. Comentando sobre esse texto, Calvino diz o seguinte: a obediência à vontade de Deus é o verdadeiro culto. Fora dela, nada é aceitável ao Senhor. Ele diz isso comentando sobre João 4. E esse pastor que eu gosto muito, o Craig Groeschel, no livro Direção Divina, falando sobre fazer a vontade de Deus, ele diz o seguinte: ele, como se estivesse parafraseando Jesus, ele diz: a minha comida é servir a Deus. Imagine Jesus
olhando para você. Imagine que você estivesse ali com ele naquele momento. Mestre, come. Visivelmente você está vendo que ele está ali um tempo sem comer. Talvez os discípulos mesmos estavam ali com fome e pensando, se a gente está com fome, ele está com a gente esse tempo todo. Certamente ele também está. Mestre, come. E imagine Jesus olhando para você dizendo, sorrindo, a minha comida é servir ao Pai. A minha comida é agradável, o Rochão disse. A minha comida é finalizar a atribuição que Ele me enviou para cumprir. Ele me deu um trabalho. A minha comida é obedecer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. O que nós sentiríamos olhando para Jesus e recebendo dele essa resposta? Come, mestre. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu acho que eu ficaria um pouco constrangido. Eu acho que eu pensaria assim, será que eu estou pensando demais na comida? Será que eu estou me esquecendo da obra que eu tenho para fazer? E mencionando ainda sobre essa questão desse direcionamento, ele continua dizendo o seguinte, o Groschel, ele diz assim, nós somos chamados não para celebrar, promover ou desenvolver a nós mesmos, nós a igreja, mas sim para negar a nós mesmos, para carregar a nossa cruz, para sofrer, não tendo tudo do jeito que a gente quer, para morrer para as nossas tendências egoístas. E ele continua essa parte dizendo, Deus quer que as coisas aconteçam do jeito dele. Aí eu faço uma pergunta para você que eu tenho feito para mim. Você vive para a glória de Deus ou só faz isso quando convém? Nós servimos a Deus o tempo todo ou servimos quando sobra um tempo? Quando não estamos cansados, quando não temos outra atividade. Porque às vezes, irmãos, parece que a gente age assim. Se não tiver nada para fazer, eu vou na igreja. Mas se tiver um programa melhor, eu faço outra coisa. E por que nós agimos assim às vezes? Porque ainda somos pecadores. E pelo fato de ainda sermos pecadores, ainda, me entendam bem, eu não estou julgando ninguém, mas eu olho no espelho e eu entendo assim, o quanto eu ainda sou egoísta, o quanto eu penso na minha vontade, o quanto eu penso nos meus planos, o quanto eu penso nas minhas conquistas, o quanto eu quero as minhas realizações. E muitas vezes Deus me puxa pela orelha aqui, como o diácono Deoclésio lá na igreja de Paulicéia fazia, quando ele pegava a gente conversando. Porque diácono hoje a gente é bonzinho, mas ele só faltava arrancar a nossa orelha. Ele levantava a gente assim pela orelha. E ele era alto, né? Falava assim, meu irmão, né? E ele falava assim, o pastor está pregando a palavra. Mas, muitas vezes eu me pego assim, e o Senhor ele diz, mas a sua vida não deve ser vivida do jeito que você quer. Eu não quero que você me sirva quando você quiser. É a sua vida, a nossa vida deve ser a vida de serviço. Não é quando você tem um tempinho, não é quando não passa o jogo do Corinthians na TV. Do Palmeiras, o povo nem assiste mais, né? Não tem graça, só ganha. Falando nisso, essa coisa. Agora, pensando nisso, irmãos, e voltando aqui para a gente refletir nessa primeira lição. Em que você tem buscado sustento para a sua alma? A gente convive com um vazio que só vai ser preenchido quando nós vivemos para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz que Ele nos criou para o louvor da glória do seu nome. Isaías 40, interessante. Enquanto não entendermos isso, nós vamos viver com esse vazio dentro da gente. Achando que experiências, achando que coisas que o dinheiro pode comprar, achando que viagens, achando que momentos em família, achando que qualquer outra coisa, por mais que sejam coisas boas, isso não vai eliminar o vazio que existe se Deus não estiver dentro da gente. E nós fomos feitos para a glória do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que fazer a vontade de Deus deve ser a minha principal fonte de sustento. Sim, nós temos a família, sim, nós temos o nosso trabalho, sim, nós temos os nossos hobbies. Deus não está dizendo para não termos essas coisas, mas Ele está dizendo, nos direcionando. Jesus está dizendo aqui, a minha prioridade é fazer a vontade do Pai.
Será que ele não tinha gostos? Imagina ele trabalhando com madeira, ele devia trabalhar muito bem. Eu imagino ele ali, sentado debaixo de uma árvore, numa sombra, olhando. Eu imagino Jesus gostando de conversar com as pessoas, tendo tempos assim. Eu não imagino Jesus daquela pessoa fechada. Eu imagino ele como uma pessoa agradável, uma pessoa com a qual a gente gostaria de estar perto. Tanto, isso é verdade, que as crianças gostavam dele. E criança não gosta de gente adulta de cara amarrada, não é verdade? Elas têm medo disso, mas elas gostavam de Jesus. E ele, nesse momento, ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, em primeiro lugar, nós precisamos disso, nós precisamos orar para que a vontade de Deus, a obediência a essa vontade seja a nossa prioridade. Em segundo lugar, eu gostaria de trazer outra lição que esse texto nos dá. Viver com propósito, meus irmãos, é mais importante que viver com conforto. Porque, como pecadores que somos ainda, e mais uma vez eu peço, por favor, me entendam bem, eu não vou dizer de você fale de você, eu ainda sou muito egoísta. Tantas vezes eu quero o meu conforto, eu quero as coisas do meu jeito, eu quero usar o tempo de acordo, eu não gosto de receber ordem, de receber orientação. Você tem que fazer isso, a gente não gosta. Porque nós pensamos assim: eu sou dono do meu nariz, olha o tamanho dele, eu tenho que passar muito tempo para cuidar dele. A gente não gosta disso, mas quando a gente olha para a palavra, Deus nos criou para a glória dele. Então, viver com esse propósito de obedecer deve ser mais importante do que qualquer outra coisa. E Jesus deixa claro quando ele diz: e realizar a sua obra. Certamente, irmãos, ele estava cansado, com fome, mas mesmo assim, ele estava ali evangelizando uma mulher samaritana que ficou impactada e voltou ainda no capítulo 4, você tem essa história, e deixou ali a sua aldeia toda impactada. Jesus mostra para nós aqui que o propósito eterno supera as necessidades momentâneas, que nós somos feitos para a eternidade, que nós não devemos nos ater a essas questões que são passageiras. Se a gente ficasse atento a isso, a gente esquece da eternidade. Se eu não parar e for impactado por essa palavra, pode ser que eu continue vivendo de forma egoísta, vivendo para mim, achando que essas coisas aí, os necessitados, o governo que cuide, eu tenho os meus problemas, cada um os seus problemas. E a gente não deve viver assim. A gente deve entender que viver com propósito, e esse propósito sendo um propósito correto, um propósito de glorificar o nome de Deus, é mais importante do que qualquer outra coisa. Tim Keller, falando sobre isso, ele certa vez escreveu: o cristianismo nos dá algo pelo qual vale a pena viver, até mesmo quando é desconfortável. A obra de Deus não nos torna sempre felizes no momento, mas nos torna eternamente vivos. Olha que frase bonita. A obra de Deus não nos torna sempre felizes no momento, mas nos torna eternamente vivos. A vida de muitos cristãos hoje em dia tem girado em torno do conforto. Quando der, quando eu tiver vontade, quando eu tiver tempo, aí eu sirvo a Deus. Senão, deixa para outra. E o Senhor, Ele quer que nós estejamos envolvidos nesse serviço, que o nosso propósito seja um propósito de trabalhar por isso que nós temos aqui pela igreja, de servirmos a igreja, servirmos os nossos irmãos. É propósito, é vontade de Deus para nós, irmãos. Se nós nos preocupamos em ser uma igreja bíblica, em ser uma igreja que apoia a palavra e vive a palavra, o nosso propósito vai ser o propósito de glorificar o nome de Deus. E para isso eu queria deixar uma palavra para você refletir: renúncia. Você vai ter que renunciar a muitas coisas, você vai ter que renunciar ao seu tempo, mas de acordo com Tim Keller, a obra de Deus pode ser que não nos torne felizes naquele momento, mas nos torne eternamente vivos, porque você vai estar vivendo para a glória dele. Você consegue entender que isso é vontade de Deus para você? Eu tenho entendido que isso é vontade de Deus para mim, mas não apenas para mim. Cada um de nós tem que entender isso. O Senhor nos chama essa noite aqui
para estarmos mais envolvidos com a glória do nome dele. É por isso que nós estamos aqui essa noite. O Senhor deseja que nós sejamos testemunhas vivas do seu Filho Jesus, do qual a palavra dele diz: nós somos dele, seus embaixadores. E olha quanta oportunidade que a gente tem. Eu estava contando para alguém hoje aqui, eu fiquei um tempo sem treinar na academia, e Deus falou para mim: volta, que a sua presença é importante. Um colega lá dentro do tatame me abraçou e falou assim: é um privilégio ter você aqui. E eu disse: é um privilégio para mim ouvir isso. E ele falou: porque você fala da parte de Deus. E aí eu olho para dentro de mim e falo: eu sou tão pequeno, eu sou tão pecador, mas de alguma maneira as pessoas estão conseguindo perceber isso. Isso é graça, Deus. Isso é desejo de Deus para a vida de cada um de nós. As pessoas estão no trabalho com a gente, elas estão perdidas e sedentas. As pessoas na academia de ginástica, as pessoas na nossa rua estão perdidas. E lá estamos nós, povo de propriedade exclusiva de Deus. E se nós, convivendo com estes nossos amados, tivermos essa consciência desse propósito, o nosso propósito é viver para a glória de Deus, olha como nós podemos abençoar a vida das pessoas. Pelo mérito de Jesus, pela graça que está sobre nós, pela sua justiça, pela sua santidade que está em nós, podemos ser uma bênção para todos. Mas em terceiro lugar, e caminhando já para o final da mensagem, a vontade de Deus é ação, não apenas intenção. Isso ficou muito claro para mim no dia que nós tivemos aqui o nosso culto das 7 palavras, o culto de Páscoa. Os irmãos lembram? E as palavras ali que Jesus disse no momento da sua aflição, no momento da sua entrega, eu lembro que as últimas palavras diziam: o Senhor, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, depois está consumado. E quando eu estava estudando aquilo, Deus deixou muito claro para mim: o meu filho não teve a intenção de te salvar. E ponto final. Ele cumpriu o desígnio. Ele foi até o fim. Porque muitas vezes nós ficamos na intenção: eu quero fazer. Mas já diz o velho ditado que de boas intenções tem um lugar que está cheio. Já pensou se Jesus tivesse apenas tido a intenção de, mas não tivesse feito? Pai, está difícil, olha, o Senhor já viu o que eu fazia, o que eu faria. Então tá bom, chega. Eu até entregaria, o Senhor já entendeu, Pai, que eu entregaria? Não foi isso que ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o texto diz que naquele momento ele morreu. Depois de dizer: está consumado. Jesus não apenas conhecia, irmãos, a vontade de Deus, ele praticava. A fé verdadeira, ela não vive de boas intenções, ela vive de boas atitudes, ela vive de ações concretas que glorificam a Deus. O desejo do nosso Pai amado é não apenas que saiamos aqui nesta noite com o coração cheio de intenções de fazer a vontade dele, intenção de glorificá-lo, mas que tenhamos de fato ações práticas para isso. Você consegue perceber isso? Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Calvino, falando sobre essa questão, ele diz: a verdadeira piedade não consiste em palavras ou pensamentos, mas em uma vida moldada pela obediência ativa. A verdadeira piedade não consiste em palavras ou pensamentos, ou a gente poderia dizer intenções, mas Calvino diz: mas em uma vida moldada pela obediência ativa. Tim Keller também diz: obediência parcial é desobediência disfarçada. Deus não quer apenas a sua admiração, Ele quer o seu coração e os seus passos. Você consegue perceber isso? E mais uma vez, o homem que foi alcançado pelos Gideões Internacionais, Craig Groeschel, no livro Direção Divina, ele diz o seguinte: Deus quer que você sirva na igreja dele. Pega essa palavra para você. Eu tenho pegado para mim. Deus quer que você sirva na igreja dele. Essa igreja é um corpo.
E cada membro, cada parte é importante. Portanto, se você é parte de uma igreja, mas não está servindo, significa que alguma coisa que Deus deseja realizar não está sendo feita, porque Deus quer usar todo mundo, e isso inclui você. E ele termina dizendo, para servir na igreja, porque nós não vamos à igreja, nós somos a sua igreja. Ontem lá no congresso, na Maranata, tivemos na parte da manhã um break, um café. Eu dei um abraço para um pastor amigo, pastor de outra igreja da cidade, e em um momento que de desabafo, ele disse para mim assim: você já lidou com a situação onde as pessoas fazem assim, assim, assado? Contou uma situação. Falei, já. E ele demonstrou ali o cansaço, ele demonstrou ali a tristeza, né? Pelo fato de muitas vezes receber críticas de pessoas que não ajudam e não estão dispostas a fazer nada. E aí eu fiquei pensando, falei, irmão, fica calmo, isso acontece em todo lugar. Infelizmente a igreja é uma reunião de pecadores. Mas, irmãos, a gente precisa, à luz desse texto aqui, à luz desse direcionamento de Jesus, ele não disse apenas para a gente ouvir, que legal que comida, que homem de boas intenções, mas quando ele diz a minha vontade, a minha fome, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra, ele diz também para que pudéssemos aprender com isso e dizer, Senhor, eu desejo ter esse envolvimento, eu quero estar envolvido com a Tua Palavra, eu quero obedecer ao Senhor. E para isso, irmãos, talvez a gente precise fazer algumas perguntas para nós mesmos aqui. Eu faço para mim, você faz para você. O que é que nós buscamos na igreja hoje? Opção A, uma bênção de Deus? Será que você está aqui só buscando a bênção que você quer? Eu quero ver o que Deus tem para mim hoje e nada mais? Porque pode ser uma possibilidade. Eu não gostei do culto de hoje não. O culto veio para você? Você é Deus? Já pensou? Se o culto fosse para o Dori? Falar, Dori, senta aqui. Aí a gente ia fazer tudo. E aí, gostou? Não gostei. A gente ia embora frustrado. Ele não gostou. Mas o culto não é para ele, não é para mim, não é. O culto é para o Senhor. Outra pergunta, na igreja, você busca o quê? Ser servido? Deixa eu dizer algo, irmãos. É uma tentação tão grande estarmos aqui para sermos servidos. Se a gente não parar para pensar nisso, eu vou embora porque eu não gostei. Eu não gostei do louvor, não gostei do louvor. Eu não gostei da mensagem. Eu não gostei da cor da parede. Eu não gostei que tem ar-condicionado também. Eu não gostei do tamanho da tela. E às vezes a gente fica tão apegado nisso que a gente se esquece que nós somos criados para a glória do Senhor e não para a nossa própria vontade. Que as coisas devem acontecer não para alegrar o nosso coração, mas a nossa alegria deve estar na nossa convicção, na gratidão. Eu não merecia, mas eu não sei porque o Senhor me chamou para fazer parte do seu convicção, a bênção. Mas também tem uma outra resposta, uma outra possibilidade. O que você busca na igreja? Aprender sobre o Senhor para o servir de acordo com a sua palavra? Que seja essa a nossa opção, irmãos. Nós estamos aqui para aprender mais. E nós aprendemos servindo. Eu quero pedir a ajuda do Thomas, nosso presbítero, e para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, eu gostaria que o Thomas entregasse uma cópia deste livro de Groeschel para cada um de vocês, para cada família. Não deu para eu tirar essa cópia, não consegui tirar para todo mundo. Mas eu gostaria de pedir para um representante de cada família ficar em pé, para o nosso irmão passar e entregar uma cópia que fala sobre serviço. Porque é isso que o Groeschel vai dizer. Porque Deus quer usar todo mundo. E isso inclui você para servir na igreja. Olha que maravilha, nós temos aí os nossos presbíteros, o Neto
e o Thomas entregando. A ideia é que cada representante aqui, de cada família aqui, receba pelo menos uma cópia, que aí a família pode ler juntos. Eu vou esperar nós recebemos. E eu tomei essa atitude de tirar essa cópia essa semana, porque eu fui muito impactado com aquilo que esse pastor foi alcançado por um homem que estava envolvido no trabalho de evangelização através do Ministério dos Gideões, que foi impactado, que foi transformado, e que escreve esse livro maravilhoso sobre decisões que você pode e deve tomar para ter uma vida com propósito. E como ele vai deixar claro nesse capítulo que tem qual título? Sirva. Como ele vai mostrar que é desejo de Deus que todos nós estejamos envolvidos no serviço à igreja. Mas agora dizem, né, que uma moeda ela tem dois lados, né? Vocês querem ouvir qual é o outro lado da moeda? A não tomada de atitude é uma atitude, não é verdade? A Xerox está na tua mão. Se estivéssemos jogando futebol, eu toquei a bola, agora está com você. O que você vai fazer com a bola? Aí é do seu interesse. Se você quer ler, você vai ler. Se você não quiser, jogue no banco do carro, jogue no porta-malas, jogue fora. E continue, se for o caso, vindo na igreja para ser servido. E continue saindo do culto dizendo: eu gostei do louvor, gostei da pregação. Continue sendo aqui ou sendo em outra igreja, na sua igreja, continue dizendo assim: eu não gostei daquele pastor, não gosto do jeito dele. Ele falou sobre pecado, sobre arrependimento. Mas se Deus tocar no seu coração e você entender que o desejo do seu Pai amado, que entregou o Filho para morrer no seu lugar e no meu, se você entender que Ele te chama por amor a estar mais envolvido, faça uma oração e leia esse texto. Compre um livro, leia, estude, para você viver para a honra e para a glória do Senhor. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, eu sempre digo, eu posso estar aqui na frente pregando a palavra de Deus com outras motivações do coração. Se eu não estiver fazendo para a glória do Senhor, Deus é tão bondoso que Ele pode, através do Espírito Santo, fazer com que a palavra toque no seu coração e reconhecer que você está aí para viver para a glória do Senhor. Mas se eu não estiver envolvido nisso, para mim isso aqui não serve de nada. Mas Deus nos ama tanto. Como nós cantamos, Deus me ama, e o seu amor é grande, o seu amor é maravilhoso, é incondicional, e Ele nos ama, e Ele nos dá a oportunidade de sairmos aqui dizendo: Jesus, eu quero imitar o Senhor, eu quero viver para a glória do teu nome, me usa nos meus relacionamentos, me usa dentro da minha casa. E aí, se você tiver um tempinho, leia esse capítulo, rapidinho você lê. Tem algumas anotações que eu fiz ali. Diz que aquele livro que é bom é livro que você rabisca, que você anota. Eu gosto de fazer isso com os meus. E esteja em oração falando: eu quero servir o Senhor, porque o meu Senhor não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a vida em resgate, né, por muitos, inclusive eu. Senhor, que a palavra do Senhor através do salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que isso me motive a estar envolvido, a ter uma vida transformada. Groschel diz que quando ele tomou a atitude, depois de ler os evangelhos, de se tornar um cristão, ele falou assim: eu vou ter que parar com algumas palavras. Ele disse que ele bebia, e ele bebia até cair. Ele falou: não posso mais fazer isso.
E quando ele entrava no restaurante, as pessoas depois falavam: ei, o vírus do crente tomou conta do brochel. E ele ouvia as piadas. E aí as pessoas começaram a perceber que de fato ele estava transformado. E essa transformação está sobre todos nós, irmãos. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Isso significa que pela graça e misericórdia do Senhor é completamente possível, mesmo com as nossas falhas e pecados, vivermos para a glória de Deus. A pergunta que eu quero dizer e deixar para você: você quer viver para a glória de Deus? Vamos orar então. Eu acho que a gente poderia cantar, né, se for possível, essa canção que fala do amor de Deus. Deus me ama. E nós vamos cantar. E coitado, eu sempre peço para ele, a gente nunca combina essas coisas. Mas eu gostaria de orar pela sua vida, porque, irmãos, depois da gente pensar sobre isso, né, eu queria trazer aqui apenas o resumo das lições. Em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus é o verdadeiro sustento da nossa alma. A segunda, o propósito de Deus vale mais que o nosso conforto. Em terceiro lugar, a vontade de Deus precisa ser vivida e não apenas desejada. Eu quero ser algo assim. Você não precisa receber uma bênção especial de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: você tem enfrentado lutas hoje? Não precisa se manifestar. Eu sei que quase todo mundo aqui tem, mas deixa eu dizer algo muito especial para você. Você não precisa de uma bênção nova de Deus. Você já tem a bênção de Deus. Você não precisa, né, de uma novidade vinda do Senhor. Ele já tem designado seu filho. Ele já tem o Senhor proporcionado essa vida de intimidade com Ele. Você não precisa que Deus perceba que você existe. Ele já sabe que você existe. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece as suas dificuldades. Você não precisa mais se esconder de Deus por conta dos seus pecados. Porque a palavra dele diz que mesmo que a gente tentasse se esconder no mais profundo abismo, lá ele está também. E você não precisa se esconder. Sabe por quê? Porque ele já sabe todas as coisas sobre a minha e a sua vida. Mas acima de tudo isso, Deus me ama e te ama. E este amor é um amor perfeito, é um amor incondicional. Nós te louvamos, ó Pai, porque não merecemos o teu amor. Não merecemos, ó Deus, estar aqui no meio do povo do Senhor. Essa é a grande verdade. Porque na primeira oportunidade que temos, damos ouvidos à nossa voz, à nossa vontade, ao nosso ego, ao egoísmo, Deus, com o qual ainda não vivemos. E na primeira oportunidade viramos as costas para o Senhor. Mas te louvamos porque o Senhor nunca desistiu de nós. Daqueles que o Pai me deu, nenhum será esquecido, nenhum será lançado fora. E muito obrigado, Deus, porque mesmo com a nossa decisão de virarmos as costas para o Senhor providenciou a redenção, a salvação das nossas almas, através do sacrifício do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. E se estamos aqui, ó Deus, é porque a tua graça e misericórdia está sobre nós. Reanima-nos, ó Pai, nos faça olhar para a tua palavra, desejarmos viver para a glória do Senhor, entendendo que isso é possível, porque o Senhor já eliminou até o nosso último desafio, o último Deus, inimigo que nós tínhamos, a morte. Ela já foi vencida pelo teu Filho na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, que a tua palavra ecoe na nossa mente e coração. Se o Senhor é por nós, quem será contra? E eis que eu estou com vocês em todo o tempo, todos os dias até o fim dos séculos. E se as dificuldades estiverem ao nosso redor, que nós possamos entender que não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Nos dá a fé e a vida para dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nos ajuda a entender, ó Deus, que podemos sim, pela tua graça e misericórdia, vivemos para a glória do teu nome.
cada um de nós aqui nessa noite. Estarmos aqui não buscando apenas uma bênção, não sendo a Deus apenas como clientes de fé, mas que sejamos seguidores, verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo Jesus, vivendo para a glória do Senhor, vivendo para agradar ao Senhor, vivendo com o compromisso de conhecê-lo, e vivendo de acordo com isso, crescendo na graça do conhecimento dele. Nos abençoa, Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Se você puder, fique em pé, vamos cantar, faça essa canção, uma oração, nós teremos oração final. Abençoa cada um de nós aqui, os irmãos que estão aqui representando suas famílias e igrejas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Pai eterno, Pai, que a comunhão, o consolo, que o ensino, o Santo Espírito estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Privilégio rever cada um dos irmãos que estão aqui, privilégio recebermos os nossos irmãos proclamados também, representando os judeus internacionais, que estejam outras vezes conosco. Amém. Também um abraço às igrejas, aos pastores de vocês também, e a todos também que estão conosco, nos acompanhando também no Instagram, no YouTube, que a graça de Deus esteja sobre todos vocês também.